Opa! Bom ou não? Eu sou o Breakbalk e seja muito bem-vindo ao nosso canal! O Fluminense é campeão da Taça Libertadores de 2023. O tricolor carioca venceu seu primeiro título, de quebra quebrou o recorde de time mais experiente a ganhar a competição e se juntou ao seleto grupo de brasileiros campeões do maior torneio de clubes da América do Sul. E no vídeo de hoje a gente te conta a campanha do Fluminense e todos os seus destaques durante toda a competição. O primeiro jogo do Fluminense foi fora de casa contra o Sporting Cristal do Peru, já pela fase de grupos com uma vitória de 3-1. Depois tornou a vencer jogando em casa a equipe do The Strongest da Bolívia pelo placar de 1-0. E teve o seu resultado mais surpreendente na primeira fase, logo no terceiro jogo, quando em casa goleou a equipe do River Plate pelo placar de 5-1. Depois disso, o Fluminense deu um susto em sua torcida, perdendo 2 jogos seguidos. O primeiro na altitude foi para o The Strongest pelo placar de 1-0. E depois na Argentina tornou a perder para o River Plate pelo placar de 2-0, se complicando para o último jogo da primeira fase. E era justamente contra a equipe do Sporting Cristal, e o Fluminense tropeçou em casa pelo placar de 1-1, mas ainda conseguiu se classificar para a próxima fase. E o grupo D da primeira fase da Libertadores ficou com o Fluminense em primeiro lugar e o River Plate em segundo com o mesmo número de pontos. O que fez diferença aqui foi o saldo de gols, já que o Fluminense teve 4 gols positivos e o River Plate ficou com 0. Mas o Fluminense se classificava às oitavas de final, como o pior primeiro colocado da competição. E de cara, nas oitavas de final, o Fluminense teve um jogo marcante contra a equipe do Argentino Júnior, mas venceu no agregado por 3-1. No primeiro jogo jogado na Argentina, empate 1-1, em jogo marcado pela terrível lesão do zagueiro do Argentino Júnior, em dividida com o Marcelo. E no jogo da volta, o Fluminense venceu jogando em casa pelo placar de 2-0. O Fluminense pegou a equipe do Olímpia, que era o segundo melhor primeiro colocado e que havia derrotado o Flamengo nas oitavas, mas não tomou conhecimento do adversário e venceu os 2 jogos. Pelo placar agregado ficou 5-1, 2-0 no jogo disputado no Brasil, e no Paraguai o Fluminense fez 3-1. As semifinais reservou um confronto brasileiro para o Fluminense, que foi o Internacional de Porto Alegre. O primeiro jogo disputado no Rio de Janeiro, empate em 2-2. E no jogo da volta o Internacional saiu na frente no Beira-Rio, fazendo 1-0 com Valência. Mas o Fluminense buscou o resultado no segundo tempo e virou a partida fazendo 2-1, 4-3 no agregado e Fluminense na final da Libertadores. E a grande final que aconteceu em 4 de novembro foi contra o temido Boca Juniors, que havia derrotado todos os seus adversários nas eliminatórias, nas cobranças de pênalti, e teria conseguido de novo se a regra da final não fosse diferente. Jogo único em caso de empate e prorrogação, e o Boca levou o jogo para a prorrogação, com um placar de 1-1, mas no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, John Kennedy marcou o gol do título do Fluminense, o primeiro da sua história. Entre os destaques coletivos do Fluminense, podemos destacar que ele foi o melhor ataque da competição, marcando 24 gols no total. E foi também isoladamente a equipe que mais venceu na competição, chegando a 8 vitórias no final do campeonato. Ponto fraco do Fluminense no campeonato foi a defesa, já que ela foi a 9ª pior defesa do campeonato, de 47 times, empatados com outros 3, levando ao todo 12 gols. E nos destaques individuais, o Fluminense teve o artilheiro da competição. O argentino Germancano fez 13 gols, inclusive abriu o placar para o Fluminense na grande final. Germancano também foi aquele que teve a maior média de gols por jogo, com 1,08 gols por partida na Libertadores.
E Germancano também foi aquele que participou de maior número de gols na competição, somando gols e assistência. Teve 15 participações no total e Cano superou o Fred como maior artilheiro do Fluminense na história da Libertadores da América. Keno foi um dos grandes destaques na final, com as 2 assistências para os 2 gols do Fluminense. O ponta chegou a 5 assistências na competição e empatou com Alan Patrick do Internacional como maiores assistentes dessa edição da Libertadores. Os 2 goleiros da final foram jogadores que ficaram mais minutos em campo, e aqui a gente destaca o Fábio, goleiro do Fluminense com 43 anos, ficou 1.200 minutos na meta do Fluminense, juntamente com o Romero, os jogadores mais tempo em campo nessa Libertadores. E o destaque do Fluminense não poderia ser outro. O jovem jogador John Kennedy marcou 4 gols na competição, todos na fase eliminatória, sendo decisivo para os avanços do Fluminense. E foi dele o gol do título na final da Libertadores. Ele que entrou aos 80 minutos do segundo tempo do tempo normal e foi expulso aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Na comemoração do gol do título, muito pouco tempo em campo, mas extremamente decisivo para que o Fluminense fosse o campeão da Libertadores. E esses foram os principais destaques da campanha do Fluminense, campeão da Libertadores de 2023. É claro que uma equipe que tem Marcelo, que voltou para casa para se tornar o 11º brasileiro com Champions League e Libertadores na história, e Felipe Melo, que chegou ao 3º título da Libertadores na carreira, também merecem destaques no final do vídeo. Deixa aí nos comentários qual foi o jogo mais marcante para você, torcedor do Fluminense dessa campanha, e onde você estava quando o John Kennedy marcou o gol do título do Fluminense. Beleza! E por hoje é isso. Se você gostou do que viu, deixa aquele like pra gente, se inscreva no canal e ative os sininhos para não perder nada que acontece aqui. E se possível, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Aqui a gente vai deixar algumas sugestões para você continuar assistindo o nosso canal. Contamos com a ajuda de todo mundo para ajudar esse canal a crescer. Então, um abraço do Breakbalk aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!